Muito bem, meus amigos. Estamos aqui para mais um PPT Não Compila. Hoje com uma pauta super técnica aqui. Tô com dois caras que manjam demais do assunto aqui que a gente vai desenvolver hoje. E hoje a nossa pauta é microserviços. Você que é desenvolvedor, você que trabalha na área de desenvolvimento, deve conhecer bem o tema, deve ouvir muito esse tema nas pautas de tecnologia, nas pautas de arquitetura. E hoje a gente vai falar bastante sobre isso aqui, sobre como modelar, quais são as boas práticas, quais são as dúvidas, quais são os tamanhos dos microserviços, enfim. Vamos falar sobre tudo isso aqui. E se você tiver alguma dúvida, se a gente não falar sobre algum ponto, deixa o teu comentário aqui embaixo no YouTube ou no Spotify. Manda uma mensagem pra gente no Instagram, que a gente vai desenvolver mais o assunto. Para falar disso comigo aqui, eu tenho duas feras, dois caras muito fodas no assunto, né? Aqui na minha frente, Edgar Silva. O Edgar, ele é Head de Business Development na Fortune Crunch, isso, certo? Cara, não vem um cara aqui que não tenha um título foda, que eu tenho que vestir um terno pra falar, velho. Pá. Só vem cara foda. Essa parte é engraçada. Fala qualquer coisa. Né? Dá um oi pra galera aí, Edgar. Bom, primeiramente, cara, muito bom estar aqui com vocês. E assim, é a minha primeira experiência em podcast. E assim, cara, eu tô maravilhado. Tô igual criança em parque de diversões. Então, ou seja, acho que vai ser muito bacana. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Obrigado eu pela sua presença. Cara, vai ser muito, muito bacana, com certeza. Então vamos lá. Show de bola. E aqui do meu lado esquerdo, à minha frente, Valdir Scarin, né? Fala galera, beleza? Tamo junto, mais um podcast. Valeu, Wellington, pelo convite, né? Adoro falar de desenvolvimento de software, adoro falar de temas técnicos, então vai ser... Pelo menos assim, pra mim vai ser divertido. Espero que seja pra todo mundo também, né? Tem que ser. Hoje a pauta é nerd no último nível, né? Hoje a gente vai deitar aqui. Parou, você que tá assistindo esse podcast agora, você já deu like, já se inscreveu no canal, já se tá seguindo aí nas plataformas? Deixa eu te mostrar um negócio legal. Acabou de chegar a camiseta do podcast. Ó, bonitona, tô vestindo aqui. Podcast, tecnologia, cerveja, código-fonte, rock and roll e nada de PowerPoint. Essa camiseta ela não vai ser vendida, a gente vai começar a sortear para os nossos ouvintes que se inscreverem, fizerem comentários, divulgarem e compartilharem o nosso conteúdo. Então, aproveita que você tá aí, já se inscreve, compartilha e vamos começar a sortear essas camisetas. Valeu, obrigado! Vamos lá. Bora. Então, galera, microserviços. Né? Acho que é legal a gente dar uma contextualizada, porque nem todo mundo que ouve a gente, tem muita gente de tecnologia, mas nem todo mundo que é de tecnologia é exatamente de desenvolvimento. Né? Então, quando a gente fala de microserviços, a gente está falando de um esquema arquitetural onde a gente trabalha. Eu acho até que o título, ele hoje já é um pouco mais depreciado. Eu acho que a gente deveria falar mais de microaplicações, porque esse conceito ele acabou indo para banco de dados, que virou depois lá o data mesh. Eu acho que micro front-ends também, acho que esse conceito de microaplicações acabou sendo distribuído para os outros conceitos, né? Mas basicamente quando a gente fala de microserviço, a gente está falando de um modelo arquitetural que transformou aplicações que eram monolíticas em aplicações menores e mais leves, né? E aí eu quero abrir essa pauta. Né? Eu acho que também é legal você puxar essa questão aí da definição, né? Porque poxa, ainda são desenvolvimento de software, ainda são componentes, né, que a gente está construindo ali, né? Mas a grande diferença está no nome mesmo, é micro, então tem que ser pequeno. Né? Esse é o ponto. Então assim, era grande antes, era bem grande, né? Tipo assim, é só você pegar a diferença aqui, para quem estiver vendo a gente no YouTube, né? Pega o Valdir. Valdir é monolito. O Valdir é monolitão. Super monolito, né? Super monolito, exatamente. Quase o mainframe. Exatamente, quase o mainframe. Aí você pega aqui, ó. Beleza, vamos pegar só. O Valdir é um mainframe, né? O Edgar é uma aplicação EJB. EJB, é um macro serviço. Exatamente, é um macro serviço. E o Wellington ali, ele não tá no micro também, né? Mas era pra chegar. Vamos pegar. A gente vai trazer alguém que seja... Eu gostei da analogia, Então, pra galera que tá ouvindo entender, lá no começo do desenvolvimento de software, a gente tinha grandes aplicações, isso muito por consequência até do modelo waterfall, que você tinha que levantar todos os requisitos, levantar todas as regras de negócio, codava tudo aquilo até o software ficar pronto, e aí você tinha uma aplicação que era gigante e que era difícil de ser gerenciada, difícil de ser mantenida,
Mantenida. Mantenida é... Mantened. Olha, ele conseguiu fazer Você uma vê? tradução pra É que a gente mantened. devia ter feito em inglês aqui, né? Mantened. Era difícil de ser mantenida e você tinha uma dificuldade, principalmente na agilidade de atualização dela. Você tinha que mover um grande bloco todas as vezes, né? E aí eu vou passar a bola para vocês agora, para vocês conceitualizarem o que é de fato o microserviço. Como que a gente passou a trabalhar com aplicações menores? Qual que é a grande vantagem disso? Eu vou discorrer isso com vocês aqui. A gente vai falar como modelar, qual o tamanho do microserviço. A gente vai discutir esses pontos. Mas passando aqui para você, Edgar, como que você daria uma definição do que é um microserviço, cara? Cara, é bem interessante esse ponto do microserviço e assim, não tem como a gente não pegar um pouco da história, né? Então assim, a gente vem... Na verdade, assim, se a gente for... A minha formação é numa outra engenharia, né? Então assim, a engenharia de software, de uma maneira geral, ela é recente, ela é nova, né? Então assim, tem muitas coisas que a gente ainda está aprendendo. Então assim, se a gente for ver assim, a década de 70, 80, até 90... a gente tem ali toda essa construção de aplicações e até quando a gente passa ali para os anos 2000, a gente tem ali a promessa de ter um monte de servidores de aplicações que ofereciam ali uma promessa de repente ter ali um monte de funcionalidades. Assim, se você quer fazer login, fica tranquilo, o Application Server já faz. Se você quer fazer log, o Application Server já faz. Se você quer fazer tal coisa, o Application Server já faz, como o JB, né? Só que o que acontece? Isso gera um overhead muito grande, isso gera um comprometimento muito grande da companhia em manter esse tipo de arquitetura que é custosa, apesar de que muitas pessoas falam que microserviço é importante, e uma das coisas que eu já falo desde agora, né? Então, assim, quando você for no YouTube já está no minuto, 3, 4, microserviço não é para todo mundo, né? Então também tem uma coisa importante. E quando a gente fala de monolito, de você poder trazer ali uma aplicação desenvolvida no modelo de monolítico, ou seja, um bloco único e tudo mais, não é de todo ruim. Porque você tem que levar em consideração alguns aspectos da própria organização, da empresa e tudo mais e tal, em como que isso vai se adequar a como que a empresa toca o seu dia a dia. Então, assim, se a gente for ver a evolução de como o desenvolvimento acontece, ele sai do waterfall, ele vem pro Agile, com Scrum, com Kanban, um monte de coisa, a gente acaba caindo nas squads. E aí você acaba caindo, por exemplo, assim, pequenas empresas, vamos dizer assim, equipes dentro das empresas têm que tomar conta de parte do software. Cara, assim, vamos pegar uma empresa grande, pegar um grande banco, para não dizer nomes aqui, vamos pegar um grande banco. Pode falar, depois eu mando a proposta de patrocínio. Não tem problema. Tem que ser. Mas assim, cara, não sei se eu já passei isso na minha vida de consultor. Cara, pedir uma famosa Gmood. Cara, até hoje a gente ouve essa palavra, dá arrepia assim, ó. Gmood. Para os mais novos, Gmood era um processo para pedir uma mudança, gestão de mudança. Para você, de repente, ter um JNDI diferente do JNDI que estava chamando o serviço. Levava mais ou menos JNDI, gente, vamos trazer aqui também o Translate. Um catálogo. O URL do serviço. Isso. Cara, 2 semanas. Quando ágil. Cara, é uma loucura isso, né? Você imaginar que você pode precisar fazer um hotfix de uma letra que você errou no endereço do serviço, vai ficar 2 semanas com o serviço dando merda. Cara, então, e aí a gente vê essa evolução grande, assim, de toda a questão, e aí de novo, né? A questão da cultura, do desenvolvimento, alinhado com a arquitetura. Então você vê essa demanda de uma necessidade muito mais rápida de mudança, muito mais ágil, muito mais no dia a dia. Você vê, chegou o DevOps, a camada de integração contínua, integra contínua, CI/CD e tudo mais e tal. Cara, como é que você faz isso dentro de um ambiente monolítico? Derruba uma aplicação inteira e sobe a aplicação inteira 4 vezes por dia. Porque 4 times mudaram alguma coisa. Cara, é difícil. Então, a necessidade de começar a segregar de uma maneira positiva as funcionalidades e microserviços, acho que foi, assim, como eu falei antes, é a grande força cultural que acabou também fazendo com que a gente acabasse pensando em porções menores do software, em porções menores do serviço, mais independentes, como as pessoas queiram chamar, para que, de repente, aquelas equipes pudessem trabalhar de uma forma independente. Imagina. Cara, Edgar, desculpa te cortar, mas esse é um dos pontos que eu até tinha colocado aqui na pauta,
que é uma coisa que eu percebo que muitas pessoas que são evangelistas de microserviços e APIs autocontidas, etc, etc, geralmente não falam, que eu acho um ponto essencial nessa conversa toda, e é bom a gente abrir com isso, que, cara, é muito mais fácil gerenciar um monolito do que um monte de microserviço. Tá falando com uma aplicação só, você roda um build só, faz um deploy só, beleza. Não precisa se preocupar com compatibilidade. Não precisa se preocupar com compatibilidade, você não tem que gerenciar 4, 5 URLs de serviço de forma diferente, não tem que compor uma API para atender 5 backends. Então, do ponto de vista estritamente de tecnologia, não teria por que nós termos um microserviço. O microserviço, ele nasceu como uma necessidade de atender o processo de desenvolvimento. Sim. Correto? Que, cara, agora eu tenho vários times independentes, com ritmos diferentes, trabalhando com código concorrente. Se eu tivesse com um microserviço, eu teria que... Imagina um monte de merge que eu ia ter que fazer com essa galera, trabalhando no mesmo código. Então, o microserviço ele veio muito mais para você atender um processo ágil de desenvolvimento de times dedicados a pequenas porções daquele software e dar agilidade para isso. Pô, se eu quebro o meu serviço que é gigante em 5, cara, se der merda, deu num pedaço só, beleza? E eu consigo ter, como você colocou, né, Edgar, CI/CD, entrega contínua e linhas do tempo para uma aplicação só, que está granular de forma independente, né? E você falou da questão de, assim, de pessoas, vamos dizer assim, não tão técnicas entenderem isso. Eu digo o seguinte, gerenciar um ambiente de monolítico é aquele painel, e aí pode pedir mais uma propaganda, hein? Da Fiat. Alô, Fiat, patrocina Uno, nós. lembra do Uno? Aquele Uno Mille, aquele que tinha basicamente a velocidade. Só isso. A velocidade, 3 pedal, um câmbio e um retrovisor. Velocidade, óleo e tipo gasolina. Acabou. Cara, isso que você precisa. E eu diria o seguinte, que gerenciar um ambiente de microserviços, cara, é um painel de avião, né? Então, ou seja, se todo mundo já viajou de avião, não tem um ser humano na face da Terra que não dá aquele passo ali dentro do avião e dá aquela olhadinha pro painel e pensa assim, caramba, bicho, como que esses pilotos conseguem monitorar tanta coisa? Porque, de novo, né, se você for até comparar a questão de microserviço, monolito, assim, quando você passa o microserviço, você tem ali como eu te falo, um software embutido de uma maneira que você tem que monitorar cada peça daquela. E cada evento, cada coisa que acontece naqueles microserviços ali, ele pode, junto com outro evento, ele pode ser resultante em algo que impacte alguma coisa, seja para o negócio ou seja para a infraestrutura. Então, por isso que eu falo que muitas vezes a gente conversa com algumas empresas, microserviço é um negócio legal, mas assim, tem o acompanhamento da cultura e tudo mais, mas tem que ser analisado todos os trade-offs que existem. Assim, cara, que efeito colateral eu tenho de eu trazer essa arquitetura para a minha organização? E, de novo, não são para todas. Algumas empresas elas podem continuar muito bem com seus monolitos, sem nenhum problema, que vai ter uma funcionalidade boa. Mas existem organizações, sim, que têm um grande benefício de trazer esse acompanhamento da cultura, cultura ágil, desenvolvimento e tudo mais e tal, que os benefícios do microserviço vão superar, vamos dizer assim, os riscos que eles também trazem. Okay? Tem um ponto, um caso que eu vivi, viu, Edgar? Nessa vida aí, antes de trabalhar onde eu trabalho hoje, na vida de consultor. Logo no começo que começou a se falar em microserviços, muitas áreas de TI achavam que era pegar lá um .or, vocês lembram disso? Dos .or? Tomcat, rodava no Tomcat, no JBoss, pegava aquela maravilha aqui, .or que tinha 50 GB, 50 MB. Cara, 50 GB. Não, mas, cara, de giga já peguei, não War, mas EAR. Já peguei EAR de pé de giga. Já. Então o cara achava que era pegar aquilo e falou, cara, vamos dividir isso aqui em 5 e beleza, cada um trabalha com 1. Esse é um ponto importante que você falou, porque não é só a divisão e a segregação de microserviço. Tem todo um aparato que você precisa ter para coordenar e trabalhar isso de forma diferente, que, cara, não é só o JBoss e o Tomcat que você usava antes. Sim. Então, aconteceu comigo um caso prático de acompanhar um projeto que os caras pegaram um monolito, quebraram em 5 serviços e, cara, continuaram trabalhando da mesma forma como era antes,
encadeando 5 chamadas síncronas entre os serviços. E a performance piorou daí. A performance piorou e você perdia a transação. Sim. Porque, cara, chegou no quarto serviço, se você não deu retorno pro cliente lá na ponta, quebrou no quarto, você não sabe nem onde parou a transação. Sim. Então, se você não muda a forma de você se comunicar com o serviço, não começa a trabalhar com mensageria, não consegue passa a trabalhar com chamada assíncrona, o próprio processo de coreografia dos serviços, orquestração dos microserviços, não adianta você continuar trabalhando como você trabalhava com o web service lá no JBoss, né, cara? Sim. Com tudo síncrono. Então, esse aparato, esse painel que você precisa ter, vai te precisar de outros skills dentro do time de arquitetura, dentro do time de desenvolvimento, que provavelmente você não tinha fazendo WR, fazendo deploy lá no SCP. Exatamente. E vai. Requer uma sofisticação maior de ambiente, né, Valdir? Eu tô ouvindo vocês falar, né? Poxa, o Edgar aqui entrou bem no mérito. Pegou no nervo, né, cara? Pegou no nervo, né? Poxa, que o microserviço, de fato, ele veio aí e respondeu para uma necessidade de negócio mesmo, né? O tamanho das empresas, a integração, né? E aí, quando você fala de integração, você fala, poxa, integração de negócio. Então, você teve que manter isso para quando você veio para os mundos de microserviços. Então, acho que o REST ele foi muito importante, né? O SOAP, se a gente ficasse lá atrás no SOAP, a gente teria muito desafio com performance. O REST ele trouxe para a gente a flexibilidade que era necessária para esse mundo de microserviços. Então, acho que a tecnologia também mudou, né? Porque em 2000 a gente falava de SOA, e SOA com SOAP, e a gente falava de XML pra caramba, pra tudo que é lado. Verboso, né? Pra caralho. Eu estudei 2 MB de payload. Eu estudei um pouco do Data Power, né? O Data Power é uma ferramenta da IBM que é um appliance. Então ele tem toda uma infraestrutura, uma arquitetura de hardware para processar XML extremamente rápido. E compactar, fazer tudo né? E poxa, como é que você leva isso para qualquer ferramenta que é instalada num servidorzinho, numa máquina qualquer, né? Então, assim, o REST ele veio e respondeu muito bem, ajudou a gente a segregar as coisas, né? E aí um aspecto muito legal também do que você também falou, Edgar, nos times, né? Que a gente está falando de times ágeis, a gente está falando de squad, inclusive a gente falou bastante disso aqui num episódio com o Victor, né? E aí eu tava lá, então quem quiser dar uma puxada aí. Dá uma olhada aí. Pode olhar os episódios que o Valdir também não tá, que também são legais, tá? Ele só faz propaganda nos que ele tá. Mas esse especialmente de Agile Squads com o Victor foi sensacional, que a gente falou exatamente... É o outro lado, né, Valdir? De como a demanda de negócio demandou... E, cara, eu acho essa história muito bonita. Como o negócio precisou de agilidade, como a TI se reorganizou para dar essa agilidade... E agora a gente está falando aqui como a tecnologia se transformou para acompanhar tudo isso, cara. Essa história é linda. É bonito, né? E vamos continuar nela. E aí mais para frente eu sei que a gente vai falar sobre modernização, então a gente vai falar sobre escolher, como a gente pode escolher melhor as aplicações que vão entrar na jornada, né? E eu sei que você vai perguntar disso lá na frente, Wellington. Mas voltando aqui, né? Eu acho que o microserviço ele ajudou muito a gente num problema que a gente vive hoje, que é a rotatividade de profissionais. Então, poxa, você tem monolitos, né? A gente vamos rotular. Então, a gente já rotulou aqui microserviço, uma aplicação extremamente pequena, né, que contém uma funcionalidade, ou talvez algumas que agreguem ali a um domínio, mas tem que ser pequeno. A gente já deu essa visão de tamanho, até porque é muito difícil você colocar na régua, né? Passou de 10 centímetros é uma coisa, passou menos é outra, né? Mas vamos pensar na funcionalidade, tá? E aí pensa só na tua rotatividade de profissionais que a gente está vivendo, né? Então, poxa, 2022, né? Eu sei que o pessoal no YouTube vai estar vendo isso em 2025. 2032, com certeza. 2032, exatamente. Isso aqui pode ficar como registro histórico. Tipo, cara, olha esse vídeo aqui, 20 anos atrás, os caras falando de microserviço. Caramba. Não, e falando da forma real, né? Forma real. Falando da parte não romântica do PPT. Porque é bonito. No PPT tudo roda, né? No PPT tudo funciona, né? Perfeito. Pois é. Mas, poxa, pensa só, bicho, a gente não tá com dificuldade de reter os talentos, né? E quando você traz os talentos para o seu time, como é que eles vão aprender rapidamente o teu negócio e serem cirúrgicos na tua alteração? Poxa,
Uma arquitetura orientada a microserviços, ela te provê isso. Por quê? Porque o arquiteto ele já olhou para a demanda de negócio, separou ali as funcionalidades que faziam sentido estarem extremamente próximas, né? Elas tinham de fato um encapsulamento e aí fica fácil você dar para aquele desenvolvedor, olha dá uma olhadinha nesse microserviço aqui, vamos alterar ele porque mudou essa regra de negócio. Então eu acho que o microserviço ele vem numa resposta muito positiva para isso, né? Acho que, sei lá, microserviço a gente está falando desde 2010, né? Bem no comecinho era 2010, né? Então, poxa, em 2022 a gente está vendo esse benefício. Você vê que loucura, né? 12 anos e, como o Edgar falou, muitas empresas ainda não sabem trabalhar muito bem com isso, né? E aí eu ia pegar também, né? O Edgar foi... Pô, o Edgar é uma fera, né, bicho? Que isso? É demais. É um monstro, né? Ufa! Mas, e aí, para quem quiser também dar uma olhada um pouco mais nessa questão que ele falou, poxa, microserviço não é para todo mundo, né? Tem um artigo do Martin Fowler. Já temos um título pro episódio, vai ser esse. Qual que é? Microserviço não é para todo mundo. Não é, cara. Nossa, essa é boa, não hein? é, Essa cara, é boa. não é. Tem um artigo do Martin Fowler chamado Monolithic First. Como que é? Monolithic First. Porra. Não, mas porque cara, ele todo te mundo ajuda a ser rápido. Sim. Você vai lá e escala, entrega um monte de coisa. Beleza, vingou. Aí você teve um MVP legal. Poxa, começa Decoupling. a explodir. É. Exatamente. Sim. E aí você começa a trazer outra estratégia de modernização. Então vai lá, começa a pensar você já meteu aí no CI/CD, né? Pensa no CI/CD, pensa onde é que você vai fazer o hosting dessas aplicações. Será que já vale a pena ir para um Kubernetes? Ou, poxa, vão ser as aplicações instaladas ali nas máquinas mesmo. Então você tem que muito ver o fit com o teu momento, né? Vou fazer uma pergunta aqui para vocês, uma provocação. Porque, ó, o ponto que você falou foi muito legal, Odir. Cara, para um MVP, eu deveria começar com monolito e pau no gato. Sabe por que faz muito sentido isso? Eu vou puxar já o próximo item da nossa pauta aqui, que é sobre a modelagem dos microserviços. Qual o tamanho desse meu microserviço? E como eu deveria direcionar o racional da modelagem desses caras? Muitas literaturas puxam a pauta de DDD para dentro disso, né? Eu ter o mapeamento dos domínios de negócio da aplicação que eu estou atendendo, do negócio que eu estou atendendo através daquela aplicação, e começar a decompor pelas os capabilities de negócio do que eu estou fazendo. Cara, dá muito sentido o que você disse, Valdir, a partir do momento que, cara, se eu estou no MVP, eu ainda não tenho condições de saber quais são os meus domínios. Como que eu vou partir de um MVP sem saber quais são os meus capabilities de produto? Inclusive, temos aqui no feed um episódio também com o Vitor, sensacional, que a gente fala de produto digital. Sim. De repente, eu posso pivotar totalmente aquele meu produto, criar outros capabilities e matar alguns, o que me torna muito difícil sair de largada com uma modelagem de microserviço que me dê uma escala adequada, né? Então, cara, estou começando, vou validar, bota tudo aqui num serviço só e vamos ver o que dá. Mas, nunca deixando o MVP ficar eterno. Sim. Você tem que ter um débito técnico, tem que ter um refactor, não tem que ter medo de refazer, de falar, cara, agora é hora de fazer um decoupling, de poder dar escala para isso. Você vai poder ter condições de saber quais são os pedaços do teu software que precisam de mais escala. Isso é um ponto interessante no microserviço, né? Às vezes você tem um monolito gigante, só que, cara, 2 features são as que bombam de request. Você vai escalar aquele monstro para quantas máquinas só por causa de 2 features? Dá escala para aquele pedacinho, né? Então você pode ter ali 2, 3 microserviços rodando para atender uma quantidade de request e ter um escalonamento horizontal gigantesco para aquelas capacidades de negócio que são mais acessadas, né? Não, assim, esse exemplo... Vou pegar um exemplo aqui, só não vou falar o nome da empresa para não fazer jabá, não está patrocinando, né? Depois eu mando a conta. Mas assim, há um tempo atrás eu investi numa empresa que era um software de academia, né? E é interessante, porque um dos caras que estava no empreendimento é um cara que também foi da Red Hat, é um cara que, tipo assim, um cara muito
capaz tecnicamente. E a gente desenvolveu assim, pensou assim, cara, vamos fazer uma aplicação rápida. Claro, porque assim, a gente estava fazendo uma startup literalmente. Tem muito a ver com o que você falou até do Data Power, que eu vou já conectar isso aí tudo também. Então assim, cara, então vamos fazer uma aplicação primeiro. Olha a arquitetura que para alguns pode dizer assim, nossa, que lixo de arquitetura. Porém, a gente decidiu que a gente ia rodar JBoss, Application Server, com ali componentes REST Easy, né? Componentes REST basicamente, e a aplicação, acredita se quiser, jQuery, porque a gente não tinha condições de aprender na época ali os React, Angular, cara, Vue, e em relação a whatever. front-end, jQuery pra mim é a última tecnologia aí. Ainda sei fazer os seletores aqui de cabeça. Assim, cara, fizemos isso. Pá. E graças a Deus a startup, que é meio que gestão de academias e tal, ela saiu de 0 a 3 mil clientes. Então ela conseguiu chegar num patamar que hoje, aí sim, né? Tipo, eu saí já do investimento e tudo mais e tal, mas assim, quando eu converso com o pessoal que ainda estava, assim, cara, hoje vale a pena, porque eles, por exemplo, tem um serviço lá deles lá, que é se alguém aqui tá assistindo vai na academia e tem academia que tem reconhecimento facial, talvez você use esse software, a academia usa esse software. Então eles têm lá um negócio que na academia, em vez de você usar lá o dedo lá pra fazer a entrada, o cara te filma ali a reconhecimento facial e aí você entra na academia. Uma das academias que eu vou tem você bota a carinha lá e... Então, você é cliente desses caras aí, você nem sabia, nem tá vendo? sabia. E o que acontece? Ó, Meu rostinho tá passando no JBoss, é isso? tá Cara, no JBoss com o REST monolitaço. Olha aí, cara. Rodando em... O não vou JBoss dizer. tá de pé, né? E o JBoss tá de... JBoss lindo, estralando. Nem vou dizer o provedor da nuvem porque ele não patrocina, mas assim, o provedor de nuvem que tá lá. E aí o que acontece? Depois de muito tempo, 3 mil clientes, a empresa bem no break-even, tudo bacana, tudo mais. Até como a gente começa, tipo assim, mesmo assim sendo técnico nerd, a gente tem que trazer essa questão, cara, a empresa está bem, tal. Só que, por exemplo, teve uma grande rede de academias, que eu não vou dizer bem o nome porque não patrocina, que falou assim, cara, esse sistema de vocês de reconhecimento facial é doido, hein? Vocês poderiam licenciar só essa parte pra gente? E aí você vê a sacada, cara, então a gente poderia criar uma API para isso, tal. Cara, só que se eu for vender isso para esse cara, eu tenho que ter isso, não posso ter isso concorrendo com o meu core do sistema monolista, eu tenho que começar Chegou a hora do decoupling. a separar isso. Então o que acontece então toda aplicação monolítica, ela vai ter um momento, um evento que ela assim, cara, que vai ser quase que obrigatório que você, tipo assim, cara, eu tenho que tirar isso aqui do jeito que tá. E aí é o momento de você rever, é o momento de você poder reavaliar um monte de escolhas. O Valdir comentou aqui do REST. O REST permite você trabalhar com a questão de contrato Swagger. Então assim, cara, se a minha aplicação está olhando o meu Swagger, o que eu tiver implementado aqui por trás, se for Django com Python, se for a coisa mais, se for Elixir, Alexa, o que for mais... Pouco importa. Que importa, cara, tô entregando meu Swagger e tá aí, entendeu? Então são essas coisas que eu acho que algumas empresas, elas algumas vezes falham, entendeu? Assim, pô, será então que eu tenho que ir pro Microservice First? Às vezes não. E aí a gente acaba trazendo... Se preocupa com os contratos, né? Isso é muito, muito legal, Sim, a gente tem que pensar nisso. E é engraçado porque às vezes o próprio MVP, ele não passa de um microserviço. Sim. Né? Às vezes não chega a ser um monolito, né? Você deu um caso curioso que você chegou numa aplicação de produção grande já, que não tinha a necessidade de estar desacoplada, até surgir essa necessidade, né? Exatamente. Mas normalmente os próprios MVPs são tão pequenos, cara, geralmente é um back-end e um front, tá ligado? E vai viver bem durante o tempo. E vai viver bem o tempo, assim, até criar novas capabilities de negócio, novas features surgindo. E aí, de repente, se você já tem uma experiência, tal, fala, cara, puta, isso aqui talvez escale sozinho, isso aqui não. De repente, pode ser um caso de você já criar desacoplado. Mas é muito difícil você ter esse feeling se você está principalmente num negócio novo, né? Quando você está numa empresa que você já conhece o negócio, você está criando um produto novo ali, você já sabe, puta, isso aqui vai ter que voar sozinho, isso aqui vai ter mais requisição.
pode ser o caso de você já começar com um microserviço, 2 ou 3 ali desacoplados, né? Mas geralmente o que vai demandar disso é o contexto de negócio, cara. Não tem como você fugir do contexto de negócio. Isso não é uma decisão tecnológica. Sim. Isso é uma decisão de negócio, né? E o ponto principal é como que a gente modela isso. Esse ponto que você colocou foi muito ilustrativo, né, Edgar? Surgiu a necessidade de você desacoplar uma feature que teria potencial de virar um produto separado, né? E que você consegue modelar olhando para isso. Eu percebo muito desenvolvedor e muito arquiteto errando na modelagem de microserviços, errando em dois princípios básicos da faculdade de computação, que é desacoplamento e coesão. Então, cara, nem sempre o microserviço precisa ser tão micro se ele não for coeso. Sim. Se ele tem dependência ainda, ele está errado, né? Então, às vezes o microserviço ele não precisa ser tão micro. Eu já vi gente chegando no nível de separar microserviço a nível de transação. Cara, se você tem dependência de uma transação para outra, esses caras não têm que estar separados. É o princípio básico da coerência, né? Da coesão do serviço, né? E aí, como que a gente chega na visão de vocês? O cara tem lá um monolitão. Pá, precisamos modernizar essa parada. Tá aqui o meu EAR rodando em WebSphere 7, precisamos modernizar. O negócio está bem consolidado. Sabemos quais são as capabilities do negócio. Qual o primeiro passo para esse cara começar a modelar os microserviços? Jogar na mão de vocês aqui. Tem uma empresa boa aí, a Webverse, ela pode te ajudar com isso. Tem lá uns estrangulamento ninja. Os estrangulamento ninja, né? Os caras têm uns pegadas boas. Tem um artigo bom sobre isso. Eu vou te mandar o link pra você colocar lá na descrição. Lá Do canal, Eu conheço esse artigo. Bem legal esse artigo, inclusive. A gente escreveu junto, inclusive. Né? Isso mesmo. Poxa, cara, você falou como é que a gente começa a estrangular, né? Primeiro, explica pra galera o que é. Explica o que é estrangulamento. Estrangular, já foi lá. Você pulou do Richardson lá, então você tem que falar do Richardson lá, não sei o quê. Essa brincadeira que a gente tá falando do estrangulamento, ela começou lá também com o próprio Martin Fowler, né? Tem um artigo dele falando sobre uma viagem que ele fez pro meio do mato, que eu não lembro o lugar, né? E aí ele tava analisando as árvores e ele via como árvores ou árvore? Tem que ter piada, desculpa, não podia perder. As árvores somos nós. As árvores somos nós. Não podia perder, desculpa, pessoal. As árvores. Como as árvores elas morriam, né, em função ali das pragas, né, que estavam ao redor dela. Tá lá no site dele, no Martin Fowler. E aí ele fala, poxa, mas eu podia usar essa técnica aí para matar os sistemas antigos que eu tenho, que só cresce, né? Pera, o cara saiu das árvores. Das árvores. Qual que é essa linha de raciocínio? Vamos lá. Tudo isso aí. Qual foi? Não sou eu que tô vendendo aqui. Tem que ler o Martin Fowler. Qual que é a linha de entorpecente que a gente chegou nessa daí? Vamos lá. Tem que ter um negócio, chá de papoula, alguma coisa assim do tipo. E aí o que acontece, né? Pô, era um árvore grande, você olhar lá no eucalipto. Queria ver se ele visse um açaizeiro, o que ele ia falar. Como decompor um açaizeiro em microserviço. E aí o que acontece, né? Porra, aquele bando de praga ao redor da árvore lá, e a árvore morria, né? Então, o que a gente tá falando aqui é justamente isso, né? Você tem lá uma ferramenta antiga que, sei lá, cuida da emissão das apólices da sua empresa, que ela é gigantesca, tem, sei lá, você falou 50... não, você falou 1 giga, né? Tem EAR com 50 UOR dentro, bicho. Tem, essas coisas existem, né? Só que aí, poxa, você tem lá uma frente de negócio que ela começa a se desenvolver mais que as outras. Então, por que você não pode entregar para ela uma interface mais bonitinha, as capacidades dela um pouco mais rápidas, ter um fit com o negócio muito maior, né? E você entrega isso para ela. E aí você começa a fazer integração. Você vai lá e faz uma integração dessa aplicação nova que você entregou com aquela árvore gigantesca, né, com aquele monolito, e ligou ali por alguns endpoints REST
Então aí você começa a decompor, né? Então eu vim lá do artigo do Martin Fowler, fazendo uma brincadeira da árvore, né? Mas no dia a dia é isso. E a gente está ali conversando com os caras de negócio, vendo o tamanho da necessidade, analisando as aplicações que suportam o processo, e aí vendo, primeiro, fit de negócio, né? Que é isso que eu falei aqui. Outra, e aí eu acho que você vai entrar um pouco disso lá na frente, né? Mas estou falando sobre indicadores de arquitetura e também os padrões de arquitetura ao redor do microserviço, né? Mas, poxa, fit com o negócio e também a questão da evolução desses monolitos. Às vezes você tem aplicações literalmente legadas, tem empresas que nem têm o fonte da aplicação. A gente está falando de Git aqui, mas, poxa, se Deus quiser... Git é luxo, né? Git é luxo. Se Deus quiser... O padrão hoje ainda é SVN, muito grande. É isso aí. TotalWise. Se você tiver o SVN, tá maravilha, bicho. E se você não tiver, né? E se você não tiver o fonte da aplicação? Então, se você não tiver o fonte, você tá ferrado. Você tá fudido. Mas o fato é, você tem uma arquitetura que está aderente ou não. E a questão da evolução daquele fluxo de negócio. Né? Porque às vezes você tem um fluxo de negócio que não evolui. Então, para que você vai investir dinheiro ali? Talvez você não queira fazer uma evolução tecnológica nesse ponto, né? Bom ponto. Eu tenho uma aplicação... Eu tenho mais 3 pontos para falar. Mas então, deixa eu abrir um parênteses aqui. Então. Deixa eu abrir um parênteses aqui e aí você conclui. Mas eu tenho uma aplicação monolítica, como você colocou. Eu tenho uma parte dessa aplicação que atende um domínio de negócio que não evolui. Cara, é ali mais do mesmo. Tá business as usual. Tá funcionando. E tem uma que tem uma demanda muito grande de atualização, tá evoluindo e tal. Como eu defino essa fronteira para falar, cara, a partir daqui esse cara eu evoluo, ele vai virar um ativo separado, eu vou me comunicar com ele via REST e mensageria e ele vai virar uma outra aplicação. Como eu defino esse meio? Porque não tem que ser uma decisão de tecnologia, tem que ser uma decisão de negócio. Eu já estava aqui na agulha, jornada. Você avalia a jornada de negócio, né, que são os processos. Falou jornada, eu já lembro do Vitão. Um abraço, Vitão. Mas quando você fala jornada, para materializar isso, é um negócio. É o negócio. Então, Sim. São os processos de negócio necessários para atingir determinado objetivo. Uhum. Então, a jornada ela vem na horizontal, né? Os processos de negócio estão na vertical. Então, poxa, às vezes para fazer a emissão de uma pólice de seguro, você tem um monte de processo no meio do caminho. Só que você quer modernizar uma parte da sua entrega ali, né? Então, olha para todos os processos, faz o recorte, fala, bom, isso aqui tudo eu vou trazer para fora. E aí você constrói essa ferramenta integrando com um monolito. Só que você já começou a evoluir esse mundinho novo aqui, né, que você está construindo, que seria um domínio, ele já vai ficar moderno. Uhum. E a gente estava falando... Então eu falei 3 coisas um pouquinho para trás aí, que era referente ao fit com o negócio, a velocidade de alterações da aplicação e também a tecnologia. Bom, se essas 3 coisas aqui estão muito ruins de evoluir na sua aplicação, poxa, vamos ver aqui se faz sentido você buscar essa forma nova de construir esse novo módulo, né? E aí você tem um bom recorte para fazer a tua modernização em fases, né? A VMware ela fala muito disso. Você não adianta você pegar e fazer tudo em Big Bang, né? Sim. Tem que estudar, tem que olhar pro negócio, olhar para as tecnologias e aí você tem estratégias também, né? Até porque, né, Valdir, se você espera modernizar tudo, fazer um grande Big Bang, fazer todos os microserviços e descontinuar o monolito, qual é o ganho e qual é a diferença de fazer um outro monolito? Você não tem ganho nenhum. Sim. O grande ganho de você ter a sua aplicação granularizada é poder ter linhas do tempo diferentes, linhas de lançamento diferentes,
ter as aplicações trabalhando de forma independente. Então você vai esperar tudo ficar pronto, lançar tudo de uma vez, faz outro monolito, cara. Um ponto interessante é a questão da assim. Pergunta se ele terminou os pontos, senão ele fica Terminou, chateado. Ele fica triste. Terminou? Terminei. Terminou? Vai lá. Mas assim, só corroborando o que tu falaste, assim, é o seguinte, a questão Nossa, do... que português bonito. Né? Desculpa, falaste. é que eu sou Tu de Belém. falaste, Desculpa, é. eu sou de Belém, então... Caramba. Desculpa. Mas assim, a questão é o seguinte... Ó, mas agora eu vou cortar ele pra ver se ele vai lembrar do assunto depois, né? Porque eu tava contando os pontos aqui, ó. Claro que eu contei. Não, mas Pra ver se eu passava por todos eles, né? Mas eu vi que tu passaste por todos aí. Tu passaste. Assim, pô, eu vou voltar a falar igual paulistano, então fica melhor. Mas assim, não, esses pontos aí são bem interessantes, assim, mas de novo, acho que um cerne, eu acho que até uma das coisas que, de novo, né? A nossa, se a gente for comparar a computação com uma engenharia, vamos colocar que a gente tenha, se muito, 50 anos. Se a gente for comparar com a engenharia... Tá sendo bem generoso com 50 anos. Com 50 anos. Mas se for comparar com a engenharia civil... Não, civil é demais. Vamos pegar com a elétrica. A elétrica tem pelo menos 250, 300 anos. Né? Então, o que falta muitas vezes na nossa engenharia de software é trazer questões de indicadores. Então, por exemplo, como eu tinha dito antes, assim, eu mudei esse módulo que era do... Isso eu já vi acontecer, tá? Eu já vi empresas migrando de monolitos para microserviços e entregando performances com menor performance. E é muito comum acontecer, cara. Aí o cara chega e fala assim, nossa... Mas não era a salvação do mundo o microserviço? Eu tô usando Docker, eu tô usando Kubernetes. E tá mais lento que a minha VM. Como assim, né? Aí eu falo, meu amigo, isso aqui que você tirou daqui tava toda atrelada, todo esse negócio aqui. Como é que você quer, jogando para um outro ambiente, uma outra nuvem, que isso aqui funcione mais rápido? É simples. O banco tava lá do lado do microserviço, né? Do lado, na mesma VM, tipo localhost. 127.0.0.1, o cara batia no banco. Aí o cara foi pro microserviço, ele adicionou lá não sei o que, um service mesh. Tem VPC, tem não sei o que lá. Cara, ficou mais lento. Cara, porque, de novo, a questão do desacoplamento, decoupling, como você tá falando aí, ele não, cara, não é tão trivial. E muitas empresas, né, de novo, elas não consideram a questão de passar para microserviços como novos MVPs. Assim, cara, então, e aí tem a questão do seguinte, cara, vamos fazer a analogia da ponte. Se alguém estiver vendo aqui esse podcast foi de Florianópolis, um abraço para Florianópolis, tem lá as 2 pontes em Florianópolis. 2 pontos. Certo? Eu sei os nomes, inclusive. Pô, qual que é? Não sei não. Peraí, esqueci o nome. Vai lembrar. Ivo alguma coisa? Mas sempre os Florianópolis é meu exemplo. Não sei o nome das pontes, mas vou pesquisar Tem duas, vez. na verdade são 3 pontes, né? Tem a Isso. clássica, a de ferro. Uhum. Que é a primeira, né? Isso, que é a E primeira. tem a nova de... Mas a nova são 2. Mas aí tem agora a velha que vai voltar, tipo, a funcionar. Já tá funcionando. Um abraço para o Florianópolis. Mas assim, cara, quando você constrói uma ponte, vamos imaginar que uma ponte ela foi construída em 1910, ela foi feita para transportar calhambeques, Fords. Na época que o Ford disse que a... Que cor que era seu Ford? Preto, com certeza. Porque o Henry Ford disse que qualquer um poderia escolher as cores desde que fosse preto, né? O exemplo da inovação. Mas assim, foi projetado para Fords. E agora tem Scania, tem os Optimus Primes que passam lá pela ponte. Como é que vai suportar? Não dá para fazer. Então o cara constrói uma ponte do lado. Beleza. Quando o cara constrói a ponte do lado, meu amigo, ele não derruba a antiga. A antiga fica lá funcionando. E essa antiga ela é fundamental para você ter um threshold assim, cara, como esse cara deveria funcionar? Pelo menos igual ou melhor que eu tenho hoje. Senão não justifica fazer essa mudança.
Então, assim, Posso complementar o teu exemplo? por favor. Você tem que ter um guardinha de trânsito na ponta, dividindo. Galera, essa galera vai para essa ponte, essa galera vai por essa daqui, e dividindo um pouco para você poder comparar. Ó, o istio. É um istio. Mas não vou entrar no istio agora. Olha, o cara foi lá na ponte. Olha lá, Ponte Ivo Campos e Colombo Salles, tá vendo? Disse que eu sabia o nome. São 2 pontes, cara. Eu só tenho a dizer uma coisa. Os caras que moram em Florianópolis são privilegiados. Ô, cidade bonita. E a antiga é Ercílio Luz. Sim. É uma bela cidade. É um ótimo exemplo para microserviço. Então, se você mora em Florianópolis, você pode dizer assim, pô, minha cidade é um exemplo de microserviço. É verdade. Faz sentido isso que eu falei? Faz todo todo sentido. sentido, Faz todo todo sentido. sentido. Você... E a gente evita, né, a estratégia do Big Bang, que é muito risco, né, cara? Tem que tentar entregar aos poucos. Né? E aí também estamos ligados ao ágil, né? Poxa, vai entregando aos poucos, vai vendo o que está acontecendo, vai absorvendo conhecimento da sua entrega, né? Até questão de tecnologia, né? O Gartner, eu li um artigo do Gartner em 2017, ele falava sobre Meshed Apps. E ele falava, começa aí com um time na tua empresa, faz pequenininho, testa alguma coisa lá, vai adquirindo conhecimento para você saber para onde ir, né? E é uma coisa que o mineiro já fala, né? Que é ver com os olhos, ver com a mão, né? Você precisa... Porque o mineiro tem essa de pegar... Eu moro em BH, mas não sou mineiro. Só pra... Não, eu tenho uma aproximação minha esposa é mineira, meus filhos são mineiros. do Centro-Oeste, lá minha família é de Goiás, né? Do Goiás. Do Goiás. Do Goiás. A terra do né? Caldas Country, velho. Isso aí. Aham. É. E essa parada de ver com a mão, bicho. Você tem Quanto que... aqui? Opa, nós Claro. fizemos no ano novo agora uma galinhada com piqui lá também, né? Do ladinho. Pô, e no fogão a lenha, É tá? bom demais, viu? Bichão. Ou é bom, como faz os caras de Goiânia. Nu. Ah, perdão. E já chegou o refil, gente. Ó. Chegou o refil, eu acho. Aqui a cerveja tem escala horizontal. E esse é um ponto interessante do microserviço, né? Que a gente estava falando, né? Escala horizontal, né? A gente vinha num mundo onde a escala era vertical, né? E aí você tinha que ter máquinas cada vez mais potentes, maiores e você não tinha nem espaço para enfiar essa máquina, né? Tipo, não cabia nem no meu quarto, bicho. Agora não. Não, e às vezes você tinha que ter... É o que a gente falou, né? Às vezes você tinha que ter uma máquina gigantesca para uma aplicação que 80% dela estava ociosa. Sim. Né? E a grande vantagem da granularização é dar escala para esses pontos. Bom, você que está vendo esse podcast da hora, tá vendo um monte de problema aqui que a gente está colocando, né? E quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte, entra no site aqui da VMBears que a gente pode te ajudar, vmbears.io. Nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções, a modernizações de aplicações, também atuamos na frente de DevOps, para ajudar vocês a serem extremamente ágeis. Então, dá uma olhada no nosso site, que vai estar aqui embaixo, vmbears.io, e lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia, que está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa e tecnologia de ponta, manda um e-mail para peoplecare@vmbears.io. Aí já. Agora eu quero meu show, velho. Mas eu quero puxar um ponto que me chamou a atenção quando o Edgar falou da questão da performance, etc. Questão do banco, etc. A questão do banco de dados, eu acho que ela é a mais polêmica nos microserviços, né? Ó. Porque a literatura do Martin Fowler diz que eu tenho que ter um banco de dados por microserviço. Por microserviço ou por domínio? E onde está o ponto? Esse é Mas- o momento que eu... Tadã! Porque a parada é a seguinte, né? Tem uma tecnologia monstro. A gente tá falando de microserviço, né? Mas tem função também, né, bicho? As funções, a AWS tem Lambda, o Google tem as functions, né? E, o tamanho fica menor ainda. Então, e aí é o ponto. Se eu vou ter um banco de dados para o microserviço, o que define de fato o tamanho do banco, o que define o que é o banco e o que define qual é o domínio? Por exemplo, eu posso ter uma instância RDS só e posso ter um esquema ou um owner por microserviço?
Então, eu particularmente, né, minha visão, tá? Microserviço não é limite de banco de dados. Não pode ser. Tem que ser domínio mesmo, negócio, né? Mas aí... E aí você aí você pode fazer o que você falou, né? Ter um esquema por domínio. Por quê? Porque aquele grupo de tabelas, né? Aquele grupo de informações, eles se complementam. Então, traduzindo em código, faz sentido fazer join. Concordo, mas vou dar uma de advogado do diabo. Se eu deveria ter um banco por domínio... Não, eu falei um esquema. Um esquema, tá. Assim, Um esquema. Vamos tratar banco como esquema, beleza. Mas independente da instância física do banco, beleza. Acho que não faz sentido ter um RDS para cada microserviço, mas um esquema para cada um, ok, acho que é plausível. Agora imagine o seguinte, o que você falou, eu tenho um esquema por domínio. Eu deveria ter também um microserviço por esse domínio. Um microserviço? Eu diria que não, porque... Segundo a literatura, não, mas, eu tô dando de advogado do diabo, beleza? Porque aí é uma limitação de tecnologia também, né? Hoje a gente tem tecnologias menores que um microserviço. Então você tem aí as funções, por exemplo. Por que um conjunto de funções não representa um microserviço? Às vezes você tem um módulo que ele precisa de assincronicidade. E isso você consegue com uma fila. Então você tem lá o PubSub para isso, ou você tem o ActiveMQ, o Artemis, o SQS, enfim. Então a gente também tem que ter essa visão, né? Uma coisa é tecnologia, outra coisa é a arquitetura. Né? E aí a arquitetura ela faz uso da tecnologia como o melhor lhe convier. Então o microserviço, eu particularmente, né, eu trabalho muito com Spring Boot. E aí eu subo containers Dockers que tem um Spring Boot. Então um Spring Boot para mim é um microserviço. Só que às vezes para esse microserviço viver, ele precisa de outros componentes ao redor. Ele precisa de um PubSub, ele precisa de algumas funções. E às vezes eu tenho o mesmo domínio que tem 2 microserviços. Então esses 2 domínios, eles podem compartilhar tabelas no banco de dados. Por quê? Porque eles são parte do mesmo domínio, tá? Pelo menos esse é o meu ponto de vista. É essa polêmica que eu quero causar aqui. Se eu tenho... desculpa te interromper, Well, mas tem um site fenomenal, tá? Chama microservices.io. Chris Richardson. Exatamente, dele mesmo, do Chris. Uhum. O Chris, pô. Chris Richardson, brother, já tomou breja junto. Brother não. Você eu sei que deve ser, porque você é fenomenal. Nada. Mas... Ele gosta do Vitor Agano em vez do Fogo de Chão. Oh. Mas, esse cara é fenomenal. E ele tem um padrão lá chamado Dustin Pixel. O grão de areia, né? Que ele fala para você tomar cuidado com isso. Essa questão de bancos de dados, para você não ter bancos de dados extremamente pequenos, né? Então esse padrão ele reflete, né, essa provocação que você está falando. É isso que eu quero, porque assim, eu acho que nem tudo que a gente vê na literatura se aplica na prática. Não. Então eu questiono muito essa questão, principalmente quando você está trabalhando estrangulamento. Cara, eu duvido que você não... Quando você fala estrangulamento, toma cuidado, porque ele faz jiu-jitsu. E o bicho é bruto. Não, é outro estrangulamento, tá, Edgar? Mas fica é calmo. o mesmo princípio. O estrangulamento, para quem é essa tecnologia, treina jiu-jitsu, vamos lá. O estrangulamento, ele não é um negócio tipo assim, ó. É um negócio contínuo. E devagarinho, igual, aos poucos. Tanto que os caras chamam de Anaconda Choke, os caras do UFC. A anaconda, ela não espreme de uma vez. Ela vai lá arrochando o cara. Arrocha. Até morrer aos pouquinhos, né? Então, é mesmo. Cara, exato. o Martin Fowler deve ter feito alguma aula de jiu-jitsu lá com o Roger Gracie, lá na Inglaterra. Lá no meio da Amazônia. Lá na Amazônia. Ele viu uma anaconda, como que mata, na verdade, lá uma capivara. E saiu esse cara, entendeu? Então, assim, mas é super legal o seu exemplo. O exemplo que eu tava dando. Não dá para você seguir a literatura ao pé da letra, porque num caso do estrangulamento, por exemplo, você não vai ter como
estrangular o banco de dados talvez a mesma velocidade que você estrangula a aplicação. Então, consequentemente, você vai ter, em algum momento do teu processo de modernização, o teu microserviço acessando o mesmo banco de dados do monolito. Beleza? Isso vai acontecer. Porque muitas vezes o seu monolito depende daquele monte de join emaranhado naquela base monolítica que você não pode simplesmente tirar aquelas tabelas dali e levar para um outro banco. E a gente tá aqui para falar, né? Abraça. Nós estamos juntos, amigo. Abraça quem? Abraça quem? Não, não. Abraça o problema. Embrace, quer dizer embrace. É que, cara, a gente fica muito no inglês e português quando traduz esses negócios assim. Porque o embrace, ele é tipo assim, não um abraço, é tipo assim, aquele, tipo, vem. Vem em mim. Só vem, Mas assim, essa questão do banco de dados, eu acho bem interessante, Wellington, porque... E aí eu não vou dizer o nome do cara, porque senão ele pode ficar zangado comigo. Mas assim, se a gente fosse usar granularidade de número de registros, isso aqui é polêmico. Vocês querem polêmica ou... Polêmica. Ou quer... Aqui, ó, vamos falar de assuntos pelo PPT não compila. Ou vocês querem, tipo... I'm Martin Fowler, Chris Richard. Isso aí é coisa de PPT. Aqui é na real. Solta real. Na real é o seguinte, uma vez eu ouvi de um grande amigo meu, que é um cara tipo FODA, que, assim, cara, se esse negócio de você desacoplar o microserviço e você ter um banco de dados para ele, e aí vocês vão analisar. Quem tá ouvindo isso aqui vai me acompanha no raciocínio. Talvez você nem precisasse de banco de dados. Talvez você precisasse de um file system, um negócio de memória. Grava um JSON no disco. JSON no disco. Porque, cara, você tá falando aí de, sei lá, de... centenas de registros. Eu não estou falando de milhões, bilhões de cotações, de transações, de Mas CDRs, tudo mais. Se você tal. tem um microserviço que faz uma cotação e esse cara gera milhões. Qual o trabalho depois de eu sincronizar esse banco de dados do meu microdatabase com o meu corporate database? Quanto que isso me custa no final do dia? Boa, ó. E aí é um ponto que eu acho que eu quero comentar com vocês se isso é uma boa prática ou não. Eu tenho um microserviço. Vou dar esse mesmo exemplo aqui que é bom pra gente discutir. Eu tenho um microserviço que ele gera cotação. Esse cara gera milhões de cotação por dia. Tá. Ele é super rápido, ele é coeso, desacoplado. E ele tem uma efêmero. base. E efêmero. O seu é muito bom, porque eu conheço um que cai, viu? E ele é efêmero. Ele é efêmero. Não, ele persiste e ele tem ali. Tá. Ele persiste nessa base e ele gera consulta. Ele não é efêmero, tá? Ele está atrelado a essa base. E eu tenho uma outra base monolítica corporativa lá, que vai para o Data Lake, etc. Eu tenho esse microserviço com essa base só de cotação. Como que o resto da minha companhia tem acesso a esse volume gigantesco de cotação? Porque pela literatura, todo mundo deveria bater nesse microserviço e consultar via API. Sim. Isso é Mas você factível? Você tem o CQRS, né? Sim. O que seria CQRS? Vamos Discorra. transpilar isso para... Discorra sobre o CQRS, Valdir. Poxa, CQRS, Command Carry Responsibility, lá. Deve ser É isso, Command né? and Carry Certinho. Responsibility Segregation. Exatamente. Cara, como que você consulta o serviço? Como que ele... Então, esse tipo, cara... como é que ele fala? E aí, Eu vou mano? prender o microfone na lapela desse homem. Tá aqui, pronto. Pronto. É bonito, né? Lapela é uma... Eu lembro do cara de terno. Você combina com o terno? Não, jamais. Depois que eu saí das Big Corps, espero nunca mais até. O CQRS é um padrão que a gente utiliza para fazer consulta rápida e escrita devagar, né? Então você cria estratégias dentro da sua... Fodido pra caralho. Eu não sei se eu tô falando... É isso mesmo, é isso mesmo. E quando o Valdir fala, parece mais bonito, né? Não, mas agora eu vou mostrar quantas eu tenho. Tudo bem que... Tá pintando o cabelo? Se eu pinto o cabelo, não. Pintar a barba é complicado. Eu preciso pintar a barba, cara. Minha barba tá branca. A minha filha fala que minha barba branca é loira. Eu falo que é loira. Chique, fala que é loira. É europeu, né? Coisa de europeu, bicho. Mas, ó, tinha um padrão lá no
no JE, né? 2EE. J2E. J2EE. Velho que é velho, fala J2EE. Exatamente. É isso aí. Que chama Fast Learning Reader. Cara, Você lembra desse cara, não? caralho, eu lembro. Você deve Era lembrar. o Pattern 9, 8, por ali, dos Core J2E Patterns. Que era justamente isso, né? Você ter uma faixa rápida de consulta, né? Eu lembro de ter ouvido a primeira vez falar disso um cara muito inteligente, fenomenal, chama Rogério Gatto. Eu trabalhei na Vidates, né? Era um abraço... Porra, Vidates, abraço pra Fabi. Fabi, né? Fabi Nardon, minha amigona. Eu sou apaixonado por esses caras, assim, monstros, né? A Fabi é monstro Geniais, demais. Tinha o Rogério Gatto lá, que trabalhava o Nemer. Deve ser um cara bonito, né? Ele Gato? era gente boaça, velho, gente boaça. É. O André Pisa e o Nemer. Pô, André Pisa e o Nemer! O André Pisa, ele era do C6, ele tá em outra... Cara, beijão pra essa galera aí. E aí a primeira vez que eu ouvi eles falando era isso, né? Tinha é 2005 isso. Então já é um padrão antigo pra cacete, né? Sim. Só deram um nome diferente aí. Fast Learning Reader. E então a parada é a seguinte, é você replicar seus dados num lugar onde ele fica fácil acesso, né? E rápido, enquanto você trabalha ali com ele de uma forma mais transacional para fazer gravação, update, essas coisas, né? E aí quando você fala, eu quero fazer essas consultas e tudo mais, né? Então eu vejo esse padrão como um agregador de dados que não são, às vezes, daquela cadeia, mas eles podem consumir de outras cadeias por meio de eventos. Sim. E a gente já começa a extrapolar um pouco, né, do assunto de eventos e voltar para o episódio de arquitetura orientada a eventos. Sim. O PubSub? Pode ser o PubSub, pode ser o Kafka, pode ser... Kafka. A gente fez um episódio sobre isso que eu acho que é mandatório pra você trabalhar com microserviço. Kafka é ótimo. Você não consegue trabalhar com microserviço só de forma assíncrona. Eu posso ser mais radical? Assim, isso aí, de novo, aí é pra... Polêmica. PubSub, assim, programação assíncrona e tudo mais. Corta o cara que se sujou com o molho da batata agora. Mas assim, programação assíncrona. Eu vou contar uma história muito engraçada para vocês. Em 2004, trabalhei num projeto em Brasília, Loterias da Caixa. Putz, um projeto fantástico na minha vida. Eu aprendi com um cara chamado... Eu não lembro o nome dele, eu queria lembrar o nome dele. Quando eu vim pra cá hoje, eu disse, puta, como é o nome do cara? Porque ele tinha um apelido que era Mestre Yoda. Era um cara, bicho, era um cara que já tinha se aposentado da Caixa. Ele tinha... E ele era consultor da consultoria que estava lá trabalhando com a gente, no Loterias da Caixa. E ele me explicou um negócio chamado transações de 3 pernas. Transações de 3 pernas. Rapaz, quando ele falou esse negócio de transações de 3 pernas... Discorra sobre Bicho, isso, Edgar. Discorra que o nosso ouvinte quer entender o que é uma transação de 3 pernas. Vamos lá. Pra gente ser mais sucinto, assim, o nome é muito peculiar, pitoresco, diria um amigo meu. Mas assim, cara, assim, você manda uma transação, a transação, ela comita uma parte dos dados e o que ela não conseguiu comitar, ela manda de volta pra você fazer meio que... É isso mesmo que você quer? E aí, se fosse mesmo que você quer, você manda de volta. Mas ela comita a primeira parte. Comita a primeira parte. Isso tudo no mainframe. E se você disser que não quer, ela faz rollback na primeira parte. Faz rollback no final, Então assim, porque na época no Loterias lá tinha muita questão do mainframe e tudo mais e tal. Então assim, era... E assim, cara, é um negócio muito interessante. Porque assim, eu não sei quanto que a geração mais jovem hoje em dia tem a possibilidade de trabalhar com esse tipo de transações que existiam na época do... Você tá falando de XA? Não, antes do XA. Tipo, como eu falei, assim, cara, era um cara que chamava Mestre Yoda. Ele me deu uma aula sobre transações de 3 pernas. Eu confesso que quando ele falou esse termo, transação de 3 pernas, eu achei que fosse alguma outra coisa. Sim. Mas no final era algo tipo, que faz sentido porque é 3 pernas. Mas assim, assim, voltando pro cerne da nossa questão aqui, hoje em dia é o seguinte. Quando a gente fala de banco de dados, ele está segregado no nível de microserviço. A gente tem que avaliar muitas vezes, e aí o que eu vi muitas vezes, que como você falou, eu vi muitas empresas levando a sério, levando assim, o by the book do que estava escrito lá no Martin Fowler e tudo mais. Nada contra esses caras, putz, os caras são ninja. Mas assim, levando ao pé da letra, mas às vezes a aplicabilidade para o negócio não era tão real. Então assim, por mais que o cara ele executasse o negócio em microserviço, no final do dia, como você falou, assim, cara, eu tenho o meu banco de dados corporate,
onde você trabalha. E eu tenho esse cara aqui que ele é tipo transaction tipo frequency, tipo Fritando. tipo fritando. Cara, beleza. Cara, quanto que eu tenho que notificar esse meu banco daqui do corporate? E quanto que eu gasto para sincronizar depois esse meu registro nesse tanto de microserviço com a minha base de dados, que é o que vale para mim no final do dia. Sim, esse é o ponto legal que eu quero pegar. Porque se você está num processo inteiro de transformação, talvez você não precise levar esse seu dado por corporate. Não. Talvez talvez ele não. passe a ser o source of truth, que a gente chama. Sim. E aí, ok, é o melhor dos casos. Mas, quando você tem, geralmente, uma empresa que está iniciando uma transformação, esse domínio que você já segregou, você tem outros monolitos que dependem dele na base maior. Sim. Aí você está fudido. Sim, Porque aí você vai ter que sincronizar o dado que você já segregou com a informação no outro banco, só porque você tem uma aplicação monolítica maior que depende dessa informação naquela base, porque ela faz os join do mundo para buscar uma informação e não é monolítica. simples. E aí eu volto no que, né, a minha conclusão disso aqui. Eu acredito piamente e eu aposto quantos A vida é do Wellington. Não, não, A aposta sua que é maior que a minha. A aposta é maior. Essa é mais alta. Tom mocas no Starbucks de Congonhas. Que assim, a gente usa muito pouco programação assíncrona. Sim, concordo E com o você que também. eu aprendi com esse mestre Yoda, que esse senhor aqui, mil perdões se você está fazendo esse podcast agora. Se você é o eu mestre não Yoda, lembro esse seu nome, porque eu manda lembro. mensagem pro Porque eu sei que Edgar. seu apelido era mestre Yoda, não lembro. Não sei se ele tá vivo, porque isso foi em 2004, ele já era muito velho naquela época. E ele era de COBOL, mainframe. Esses Eu caras falei, não cara, morrem. Eu Esses não caras sei, não morrem. deve estar até hoje, assim. Ele codando ainda. Mas, cara, tudo que ele me explicou era assim, era muito baseado em programação assíncrona. E eu acredito, e aí uma coisa que eu vi um meme esses dias muito interessante, algumas tecnologias, até JavaScript, né, para quem for mais jovem e tudo mais e tal. Node.js, eu peguei Covid no ano novo, eu fiquei 10 dias de quarentena, eu falei, cara, eu vou aprender um negócio novo. Eu aprendi Node.js, cara. Você aprendeu as promises. Eu aprendi promises, cara. Promises. É thread de Java Cara, moderna. Mas Olha assim, que legal. Mas a promises, mais uma... Esqueci o nome agora, mas... Tipo, cara, é programação assíncrona. Cara, é Então, o que eles seja, tratavam com thread no Java. Né? É que O conceito é o mesmo. se você fosse... uma vez... Só que agora eu sou descolado porque eu sei Node.js. Uma vez... Galera do Node.js não fica brava com a gente, que a gente é velho. A velhice é engraçada. Uma vez eu trabalhava na Borland ainda, fui num evento lançar o JBuilder 3, 4. E aí eu falei assim, agora você pode fazer swing como ninguém. E alguém falou assim, nossa, que cara promíscuo falando de swing. Né? Essas são muito das antigas. Né? Mas que lá tem lá os eventos. On alguma coisa, ao alguma coisa, faça isso. Alguma coisa. Mas assim, cara, os eventos nada são mais do que processamentos assíncronos. Né? Então, assim, o que eu acredito também é que tem muito da programação de microserviços que espera que tudo seja síncrono. Só que eu digo, desculpa, so sorry, não é assíncrono. O mundo microserviços, ele não deveria ser pensado como síncrono. Até porque, pensa comigo, Edgar, se você quer dar vida independente para cada microserviço, você obrigar tudo a ser síncrono, você está acoplando tudo de uma forma bizarra. A vida não é síncrona. Exato. A vida é assíncrona. E aí, Então, cara, aí eu se- vou pegar aqui ó, a fala de vocês e vou voltar lá pro site do Chris Richard. Chris Richard. Chris Richard. Ele é E- gente boa. E tem um padrão lá que é o Saga Pattern, que ele resolve esse problema da transação né, no mundo de microserviços assíncronos. Né? Então, assim, vocês estão falando da vida real e a gente está trazendo aqui para o técnico. Né? Como a gente pode resolver esse mundo assíncrono né, com padrões de desenvolvimento. Então, deem uma olhada lá no Saga Pattern também. Não, é bem interessante. Não, e questão de compensação, cara...
Assim, a gente já viveu, a gente já sofreu muito na vida, né? Porque assim, quando você falou de XA... XA era lindo. XA era lindo. Ô, perdão. XA era lindo, XA bicho. resolvia a sua vida, você nem XA sabia que era tava resolvendo. lindo. Aí alguém inventou um negócio chamado compensation. Nossa senhora. Aí o mundo acabou. Confirm and cancel. Tem um framework chamado Atomicus do Java que serve bem pra isso também, viu? Esse eu não conheço. Esse aí, É bom. tipo, É bom. Troquei ideia com os caras lá. cara, Pra fazer replatform de aplicações JTE que estavam rodando dentro do WebSphere Meu Deus do céu. e para colocar dentro de Spring Boot e tudo mais, né? Então, essa aplicação que rodava no WebSphere, ela usava XA. E aí a gente estudou esse framework, o Atomicus, e serve bem, cara. Que interessante. Tem uma coisa, eu não sei se o Elton vai pegar sobre isso também, que é o seguinte, a questão do microserviço também, você falou até 2008 e tudo mais e tal, cara, casa com o nascimento da Amazon, da AWS, Sim. né? E do próprio GCP também. E GCP, todos esses caras assim. Então, assim, existem muitas empresas e muitas equipes que não experimentaram o mundo que a gente viveu, que não fazem jus a esses seus pelos brancos da sua barba, correto? Pois é, tô ficando velho. E é mais fácil para esses caras. Cara, mas isso faz muito sentido, né, cara? Porque ninguém instalava um Kubernetes no bare metal, né? Ninguém ia assim, botar um Kubernetes num Dell de gaveta. Então, o microserviço ele foi muito impulsionado pela computação em nuvem. Sim. E, cara, vamos lá, né? Você não bota um Kubernetes no teu quintal. Depois começou a surgir a nuvem privada, com soluções da Red Hat, etc., que você até conseguia ligar lá as tuas máquinas e fazer isso. Mas não surgiria espontaneamente. A nuvem privada nasceu reboque da nuvem pública. Sim, né? sim. Eu acho que o total. exemplo bem claro disso Deus só escreveu o mundo em 7 dias porque não tinha legado, bicho. Se tivesse que estrangular, ele tinha 2 sol até hoje. Um sol novo e um sol legado. Os 2 rodando até hoje. Exatamente. Cara, não. Assim, de novo, para os ouvintes desse podcast e tal, talvez, questão de microserviço e tudo mais e tal. Talvez para alguns o microserviço seja um negócio assim que o cara, ele já começou com isso. Né? Às vezes o cara é nativo do mundo do ele é microserviço. nativo desse mundo. O cara que tem 25, 26 anos hoje que é dev, ele já nasceu no mundo do microserviço. Já, entendeu? Tipo assim, meu filho de 4 anos, quando eu mostro para ele um desenho no meu laptop, ele pega os 2 dedos e tenta dar zoom. Não é culpa dele, é que a geração dele só viu isso, ele só viu, tipo... Então, assim, eu acredito que, assim, só que, de novo, né, como o Valdir falou, assim, mas o número de aplicações que tem hoje, comparado a que já existe, apesar da gente ter aí... E aí toda a questão de débito técnico, a questão de falta de profissionais e tudo mais e tal, existe muito espaço para as pessoas que assim, cara, deixa eu ajudar os caras lá de trás, como é que eles estão? Então as pessoas têm que entender como é que isso funcionava antes. Para elas até pegarem o que elas têm de hoje, para poder assim, cara, com base nisso que eu sei hoje... Deixa eu tentar ajudar esses caras aí, como é que eles estão evoluindo a aplicação deles? Eu tenho um amigo muito especial que é o Marcelo, né? Marcelo Ribeiro. E ele uma vez ele cunhou uma frase que eu falei, impressionante. A frase dele resume muito, né? Poxa, um GCP da vida, uma AWS Cloud, ela só é um servidor de aplicação, né? Para você instalar seus microserviços lá ou obter o serviço. Porque o servidor de aplicação era isso. Pô, você tinha o sistema de fila lá, você tinha um componente de fila, você tinha a transação, Sim. você tinha já o seu JMSzinho tinha de um fila lá. JDI, o JDI era como você encontrava objetos... Era o seu Service Discovery e o pronto, Time. Discovery, Então, assim, se você entende esse mundo, poxa, você já começa na frente. Mas é o que eu sempre digo, cara. Eu falei uns 4 episódios já disso. Conceito de computação não muda. Não muda. Ele só se moderniza. Né? Então, alguns conceitos vão continuar sendo os mesmos. Então, o que a gente falou no episódio do arquiteto, a gente falou no episódio de desenvolvedor e tech lead, que está aí também no feed de vocês, podem dar uma olhada. Se o cara conhece os conceitos, a adaptabilidade dele para a tecnologia é muito maior. É o que você falou. O cara que programou e ele veio de um mundo monolítico e ele utilizou o JNDI, ele vai utilizar um Service Discovery com o pé nas costas, porque ele sabe o conceito, ele sabe para que aquilo serve.
Né? O cara que usa Kafka hoje, se ele passou pelo JMS, ele sabe desenvolver essa parada. Sim. Entendeu? Porque o conceito é o mesmo. Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes, que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é te dar liberdade financeira para operar nesse mercado de cripto. Então, se você acredita nisso, se você acredita nessa liberdade, você já pensa como a Clever, vai conhecer os caras, é clever.io. Estão contratando também pessoal para trabalhar com cripto, com blockchain. Então, se você tem interesse, se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever, precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer, que realmente é um mercado sensacional. Mas eu quero avançar a pauta com vocês aqui, quero fazer uma pergunta. Quando a gente fala, aproveitar inclusive essa mesma deixa, a gente está falando de microserviço, essa parada evoluiu, você falou de uma palavra mágica aqui 3 vezes, que eu acho que as pessoas estão curiosas para saber o que é, senhor Edgar. Istio. Como que essa parada evoluiu para eu ter que ter uma camada de gerenciamento em cima desses microserviços? Eu lembro que nessa história de microserviço a gente passou por uma série de transformações, né? Começamos com essa primeira parada de criar os microserviços segregados, aí a gente passou por um momento onde tinha aquele framework da Netflix, pré-Istio, Não é o nome desse. o Netflix OSS. Hitrix. Tinha o Restrix, Tinha o Restrix, tinha o Eureka, isso, tinha o Eureka. Ribbon. Exatamente, que era algumas ferramentas auxiliares para você gerenciar essa parada. Veio o Istio e englobou essa parada toda, o Netflix OSS morreu, e agora os próprios recursos da nuvem trazem essas questões de descoberta de serviço, de encapsulamento para comunicação entre eles com criptografia, etc. O Antus agora, que abraçou também o Istio e tá voando com isso. Como que a gente consegue, de fato, imaginar isso como um framework de trabalho, um cockpit, como você disse, Edgar? Hoje, o cara que quer entrar no microserviço, ele precisa já chegar com essa parada toda, ele precisa manjar do Antus, precisa manjar do Istio, ele precisa saber o que é uma descoberta de serviço, ou não, ou ele precisa começar lá no começo, saber o que é desacoplamento, coesão, e aos poucos, conforme a demanda for surgindo, de puta, cara, agora eu tô com 200 microserviços, eu preciso chegar no Antus, preciso ter um service mesh, preciso ter um processo de observability aqui com Prometheus, etc. Como é a vida desse cara? Cara, a sua pergunta é quase de... Não é de $1 milhão, é quase $1 bilhão. Mas eu vou tentar aí, explicar de uma forma mais assim, prática possível. Assim, a questão dos microserviços, né, a gente... E aí, de novo, a gente não tem como não ir numa camada mais baixa, né, do TCP/IP, né? Então, assim, cara, muitas vezes eu faço comunicação de microserviço numa faixa de TCP/IP que não é uma faixa nem conhecida por nada da rede que está rodando ali do cliente. É uma rede totalmente interna ao mundo do Kubernetes e tudo mais e tal. Então, esse tipo de complexidade... Até para diminuir latência, etc. Exatamente. Então, assim, esse tipo de complexidade acabou trazendo a necessidade de um Service Mesh, né? Então, o conceito de Explica para a galera o que é um Service Mesh. Mesh. A conversa do Service Mesh é uma comunicação entre um microserviço e um outro microserviço, mas numa camada, vamos dizer assim, quando eu falo submundo, talvez seja uma coisa muito... É submundo, né? Mas é quase uma obscura, onde ninguém vê entre um microserviço e outro. Cara, só interessa a eles, certo? Então, ou seja, tá ali, eles fizeram uma comunicação. Então, essa é uma comunicação que a gente chama de Service Mesh ou Sidecar e assim por diante. Então, essa é a parte conceitual. Em cima disso, surgiram alguns frameworks super interessantes. Então, a gente pode pegar aí o Linkerd, a gente pode pegar o Envoy, a gente pode pegar o pessoal também... fugiu o nome deles agora. Tem um outro cara que eu queria falar além do Istio. Esqueci o nome deles agora. Mas assim, o Glue.
Glue. Glue, mas que é baseado no Envoy também. Mas assim, e aí vem o Istio, né? Então o Istio ele te dá uma visibilidade assim, de como que essa comunicação acontece intra-microserviço. Cara, como é que esse microserviço fala com o outro e tudo mais e tal. E assim, isso em primeiro momento parece um negócio assim muito preciosista, porém quando você tem um cenário, como você falou assim, cara, quando começa a ter um monte de web service, né? Olha o ato falho. Quase é um microserviço, né? Não deixa de ser um web service. É, um web service, assim, um microserviço. Assim, cara, se eu tiver um nível de segregação muito alta, quando eu faço uma composição, que é algo normal, né? Porque assim, cara, e aí eu uso o exemplo da calculadora. Que uma transação vai passar por vários Vai microserviços. passar por vários microserviços. Assim, cara, eu quero saber a telemetria do que aconteceu em cada um deles, entendeu? Então, assim, aí alguns serviços, e aí existem alguns frameworks, algumas soluções, como o próprio Istio, que ajudam a entender assim, cara, como é que esse cara como é que ele funciona, dependendo dessa requisição, desse valor de transação, coisa do tipo. O Istio, por exemplo, é uma ferramenta, o framework que a gente considera de Service Mesh, né, e tudo mais, que permite a gente ter esse controle assim, de eu poder segregar e poder ir ali no nível muito baixo ali do meu pod, do Kubernetes, para saber como é que eu executo esse cara. E uma das coisas que, por exemplo, que eu já usei bastante o Istio, que eu não sei se as pessoas usam isso de uma forma comum e tudo mais e tal, também, acredito que a gente não seja tipo pioneiro nisso, mas assim, a questão de Canary Deployment. Então assim, cara, deixa eu fazer um deployment de uma nova versão, mas antes de eu jogar 100% do meu load balancer batendo esse meu serviço, deixa eu ver como ele responde na minha camada do Istio. Deixa eu ver se ele está tudo ok e tudo mais e tal. E aí, se ele tiver ok no meu Istio, aí sim eu subo ele para produção. Então, ou seja, esses componentes, eles trazem esses benefícios. Porém, todavia, no entanto, eu acredito que esses componentes, se a gente fosse comparar assim, a gente já tem um tempo no mercado, né, assim, eu acho que eles sofrem de abstrações menos complexas que eles são hoje em dia. Não é qualquer cara que faz um ambiente Istio, Linkerd, Glue, subir, tipo, ad hoc. Ele requer um conhecimento, tipo assim, E aí é uma coisa interessante. O Google está tentando ocupar esse espaço com o Anthos, né? Tentando oferecer isso como serviço. Assim, aí você vê, tipo, aí falando JavaScript, a promise do OpenShift, do Rancher, do Anthos, do Zoo, lá da VMware, porque hoje faltam abstrações para trazer para o desenvolvedor uma visão mais palatável disso. Porque senão o cara ele tem que manjar de umas coisas assim, de camada OSI ao extremo. Cara, o TCP/IP é assim, isso aqui funciona assim. Você está me ligando nessa faixa, nessa camada da OSI, tem que comunicar assim, assim, assado. Né? Então, por exemplo, e aí isso permite com que, por exemplo, eu possa ter serviços que não se comuniquem via HTTP. Eu posso ter serviços que comuniquem de uma maneira muito tranquila, com WebSocket, com gRPC, com Protobuf. Que está cada vez mais usado, o próprio gRPC. Né? Você está falando aí de camada OSI, essas paradas, né, o Edgar? Hoje em dia a gente está sofrendo com uma dificuldade gigante, né, de profissional. E poxa, a gente tá batalhando muito para formar profissionais de várias formas, né? Então, segunda carreira, aí você tem os treinamentos bem para profissionais iniciantes, né? E aí eu fico pensando, poxa, se a gente não tem frameworks que abstraem toda essa complexidade, cara, como é que você põe esse pessoal no mercado? É complicado, porque assim, de novo, talvez a gente venha de uma geração onde a gente teve a oportunidade de ver esses conceitos, tipo assim, cara, mandatório pra gente passar de semestre, cara, de cadeira. Quem não soubesse as camadas OSI no ciência da computação não passava. Tipo assim, cara, beleza, qual a diferença da camada OSI nível 3 e nível 7? Se você assistiu esse episódio, por favor, vá lá e pesquise a diferença da camada OSI nível 3 e Põe no nível comentário 7. aí embaixo. Aí. Isso, Você entendeu? sabe quais são as 7 camadas? Se você sabe que é camada OSI, já pode comentar aqui. Que se já comentar, tá ganha o quê? Ganha camisa? Ou ganha camisa. Ganha camisa.
Mas Inclusive, quais canais pode comentar, Wellington? Instagram, Twitter, Spotify. Cara, tá vendo o episódio? Tem comentário que você pode comentar em qualquer lugar. LinkedIn. Cara, esses caras E são se não der LinkedIn. certo, manda um e-mail pro Wellington. Isso, esses caras são ninja. Inclusive, no próximo episódio, a gente vai trazer os primeiros ganhadores aqui das camisetas. Pessoal, assim, eu acho que, assim, não rasgando a cera, mas assim, eu acho que esse podcast desses caras aqui é fenomenal, porque ele sai do romantismo que a gente lê e traz assim, cara, qual a verdade do dia a dia? O que esses caras estão vivendo, entendeu? Então, assim, eu vou dar um exemplo, cara, Kubernetes, ou Kubernetes. É bonito, K8S. né? Isso, eu ia falar do K8S. Né? Fica lindo, Cara, né, quando você escreve assim, né? Legal pra caramba, bicho, mas assim, cara, não é trivial. E se o cara não souber Kubernetes direito, e aí você pode usar OpenShift, Rancher, AKS, EKS, GCP, qualquer coisa. Cara, não adianta, você não vai fazer uma arquitetura de microserviço decente. Então, assim, a gente vive um momento onde, como você falou, as abstrações, elas são muito necessárias e eu não sei se, de repente, até um ponto que não tem nada a ver com o contexto, assim, se a academia acompanhou isso, entendeu? Cara, a gente falou disso no segundo episódio, sobre formação. Eu duvido que a gente veja algum tópico relacionado a isso dentro da faculdade. Cara, assim, O cara sai despreparado. Mas isso é um ponto que eu acho que talvez não seja primordial, sabe, Edgar? Porque é o que a gente falou antes. Se o cara sabendo o que é uma camada OSI, ele sabe o que é um processo de descoberta, se ele sai com os princípios, o mercado adapta. Sim. Pode ser qualquer tecnologia. Cara, vem cá, você sabe os princípios? Você sabe como funciona a computação do ponto de vista da teoria da computação, dos princípios da computação? Eu acho que, cara, é como você pensar numa faculdade de medicina. Na faculdade de medicina, você não sabe operar o aparelho mais novo de radiologia, sei lá, ou fazer a cirurgia com um bisturi mais novo. Você sabe operar o bagulho, beleza? Agora, se saírem novas tecnologias que te auxiliem na tem a medicina, base. Você tem a base. Sim. Eu acho que o papel da academia é esse, né? Sim. Mas eu tenho dúvidas se o cara sai preparado com todos os conceitos também. Eu acho que muita faculdade ensina o cara pascual e o cara mal sabe o que é uma orientação a evento, sabe? A gente vê isso muito no mercado. Dependendo da faculdade, o gap é muito grande. Você falou de orientação a evento no Delphi? O Delphi era ninja, hein, bicho? Você falou aqui Delphi. no começo da Ele falou de Borland. né? Ele falou de Borland. Delphi lhe deu um do back pra swing. CD. Então, por favor. Eu vi a orientação evento no VB, né, bicho? VB, você clicava no on. Puff, On alguma coisa. alguma coisa. On hover. On enter, on exit. Hover. On hover. Agora os caras do JavaScript também programam evento na interface, Sim, né? exato. Então a gente trouxe isso tudo pro conceito, né? E é o que você tá falando aí. Afunilando aqui, eu quero fazer um último tópico importante aqui antes da Mas já, gente... cara, não, você já tá indo pro final. Cara, já estamos a 1h30. Meu Não irmão, parece, E poderia, mas eu vou fazer um gancho porque esse ninja volta no próximo. Que é isso, eu volto sim. Esse cara é um ninja demônio, volta. Esse cara. cara volta no próximo, eu vou deixar um gancho Bicho. Pô, vocês pro são- próximo. Você falou de um ponto, Valdir, que... Se eu falei de alguma coisa, deve ser porcaria, bicho. Não, você é outro monstro. Você falou sobre os FAS, os Functions as a Service. Isso é ninja, hein? Pra chegar aí, né, bicho? Eu vou te falar que eu sofri, hein? Sofri pra entender e como usar também, né? Até eu uso bastante no Google lá e eu sofri bastante pra entender como você usa ela, qual que é o retorno que você tem. Fala. Imagina o Valdir que programou em EJB. Não, é o seguinte. Outro dia eu tava falando, né, eu tenho 2 filhos, uma vai fazer 8, vai fazer 4 e tal. Eu falei que Functions as a Service é a van da escola. Entendeu? Tipo assim, aí os caras vão gostar de dizer assim, cara, durante o tempo você leva seus filhos na escola. Mas chega um tempo e você fala assim, bicho, quer saber? Puta que porra, meu irmão. Chama a van. Tá, Chama a van. rapaz, quer saber, rapaz? Vou chamar uma van
pra levar os remeletos pra aula. É o Functions as a Service, bicho. Total. É isso aí, bicho. É isso aí. Pronto, eu tô Pensa, vendo. Se é eu isso, tivesse cara. aprendido desse jeito, eu já tinha... Porra, bicho, é isso, entendeu? É isso. Não se preocupa com os detalhes. Uma hora vai acontecer. Bota lá, acontece. Vai acontecer, entendeu? É isso aí. E se der algum problema lá, ela vai te falar. Culpa do cara da van. Exatamente, acabou. Entendeu? O cara da van, O velho da entendeu? van. É isso aí. Pergunta que eu quero fazer pra vocês. A Function as a Service, ela granularizou ainda mais o conceito do microserviço? Ou ela não substitui... O cara já respondeu, né, falando da van. O cara queimou minha pauta. Desculpa. E qual que é o paralelo que a gente faz disso nessa granularização? Porque eu acho muito pouco provável que aplicações com retorno de negócio imediato, de fato com uma aplicação onde você tenha todas as regras de negócio, etc., você consiga fazer meramente só com funções. Algumas coisas muito simples você consegue, cara. Pega um arquivo, salva no bucket, volta, chama um serviço. E aí, e aí já bota o PubSub aí também, né, cara? Exato. Você vai falar de função, tudo via PubSub. E aí você vai falar o quê? Microserviço é um componente que você entregou, né? Ou você tem um mini service, né? Porque, poxa, a função é extremamente pequena e você tem também o PubSub que faz parte do teu componente e está te ajudando a entregar, né? E aí você vem me falar de recortar o banco por microserviço, bicho? Então você tem que estar orientado a negócio. Senão você vai ter um banco por operação, você tá Aí fudido. não dá, bicho. Aí você vai ter um banco por linha, não é nem por tabela, é por linha, né? Aí é o que ele falou, usa o file system, grava um JSON sim. no disco. E aí Acabou. já era. Entendeu? Então, aí o ponto é esse, né? Quando a gente fala de função, onde é a aplicabilidade dela? O quão granular ela é? Porque eu falei, pô, posso ter uma função que salva num disco, persiste um arquivo, chama um serviço. Veja, quando eu falo que eu tenho uma função que chama um serviço, talvez essa função seja a granularidade que vai chamar um microserviço. Esse cara tá num Docker, esse cara tá numa estrutura um pouco maior do que a função. Como vocês veem isso? Cara, É a van, né? Dois aspectos da van. das Além da crianças. van. Não, porque meu filho não vai... A escola é o microserviço, você é o client. A van é a function. Eu falei com a minha esposa, vamos mandar nossos remeletos de quase 4 anos de van. Não pode, então, não sei o que, não sei o que. Aí é o serviço monolítico, digamos assim. Mas assim, pela de quase 7 a gente já poderia mandar. Mas assim, cara, tem 2 pontos da Functions as a Service que eu acho interessante. O primeiro deles é o seguinte. Eu acredito que você só vai chegar no Functions as a Service legal quando você passar da jornada de entender o que teu microserviço faz. Entendeu? E por que eu falo isso? Porque ele vai ser tão desacoplado do teu workflow, da tua execução, da tua transação como um todo, que tanto faz onde ele seja executado. E aí o porquê disso? Porque a gente vai para o segundo ponto. Porque quando você vai para um Functions as a Service, se você não usar um framework como o OpenFaaS da vida que roda no Kubernetes nativo, você vai acabar confiando num Lambda da AWS ou Functions num Framework Function do da Google. Azure ou do Google, whatever. E aí você vai ter um lock-in. E lock-in, né? Eu brinco, eu venho de família de judeus, né? Então eu sou meio mão de vaca por natureza. Então assim, cara, quanto que eu quero estar agarrado com esse provedor de nuvem? Será que, assim, existem empresas que falam assim, cara, eu vou com esse provedor X e whatever, não me interessa, eu vou com ele e acabou. É um ponto. Porém, se você está numa empresa assim, cara, eu tenho 2, 3 provedores de nuvem, onde eu tenho que meio que trazer alguma coisa ali meio que portável, você tem que olhar com cuidado, entendeu? Mas eu acredito que só se chega a funções como serviço, cenário de microserviços onde, como você falou, tem uma granularidade assim muito específica, onde ela, a partir do momento que eu migre de provedor de A para B, cara, não faça serviço para o meu workflow como um todo. Acho que esse é um ponto interessante que eu traria nesse cenário aí. Show de bola. O que você acha, gigante? Eu vou colocar um ponto aqui que talvez seja meio controverso, tá?
Opa, polêmica. Polêmica assim, no final do cara, episódio, cara. É lock-in, né? Pô, lock-in, cara, você tem um lock-in. Não adianta, Sempre. você abraça o Sempre, lock-in. sempre, Você sempre. só escolhe a quantidade o percentual de lock-in que você vai ter. Todo né? mundo que casou tem um loquinho, né? Tem lock-in, exatamente. Se você não casou ainda, tem tempo. Eu sou casado há 10 anos. Beijo, meu amor. Eu sou loquinho com consciência. Pronto. Pronto, Você respondeu a pergunta. é. Consciência, né? Às vezes o loquinho vale a pena, né? Vale É isso a que ele pena. quis dizer. Exatamente. Vale a Resumindo. pena. Resumindo. Vale a pena. Pô, eu vou falar do Google lá, né? Inclusive eu submeti a parceria pro Google lá, né? Da VMBers, então já... Ô, Google, aprova aí os Prova Deus, os seus cariocas, por favor. Pô, eu tenho aplicação, bicho, que processa 7 milhões de registros por dia. Assim, execução, tudo, e em paralelo, né? Então, assim... In function. In function. Então, assim, você bota a mensagem no PubSub, a gente pega lá do Kafka, lê do banco, põe no PubSub, o PubSub dispara uma function. E aí você tem esse dado levado pro lugar que ele tem que ir, né? Pro repositório integrado lá de informação de Isso saúde. no Google. No Google, Cara, tá dando R$400 por mês. Fantástico. Com function. Então, assim, poxa, é lock-in? Cara, mas Se satisfaz. lock-in é o casamento perfeito. Não, o lock-in, só pra gente assim, uma vez eu tava com um cliente em Google, Fortaleza. vou mandar a fatura. aí. Em Fortaleza. Ele vai lembrar esse cliente aí, se eu mandar um abraço. Daniel, um abraço pra você. Mas assim, ele falou assim, cara, eu vou tudo com a AWS. Tô nem aí se tem lock-in. O que eu quero é entregar. Pronto. Pô, tu falou igual coisa do Nordeste agora. Pronto. É. Bicho. Cara, o lock-in, tudo na vida tem um trade-off. Exato. E tudo tem um trade-off, tem uma vantagem. Então, assim, cara, às vezes você fala assim, cara, beleza, eu vou ter um lock-in com esse cara aqui, pô, mas ele vai entregar algo que é muito legal pro meu negócio. Então, cara, vai com tudo. E daí que vem o arquiteto, né, bicho? O arquiteto olha pra isso de forma holística e aí ele, pô, vale a pena por aqui, vamos por aqui. Sim. Quem quer conhecer sobre a profissão de arquiteto, episódio 00, piloto do PPP no Compila. Não, ele tá Dá ficando uma bom olhada lá. aqui, É né? o patrão mesmo. Esse podcast tá ficando bom, porque tudo que a gente fala, pô, precisa aprofundar, pá! É Tal. só um link. E agora eu vou fazer um gancho. Vou pedir pra você fazer um trailer, Edgar, pra gente. Ai, cacete. Sem revelar muito, sem spoiler. Eu vou fazer um gancho aqui pro próximo episódio que você vai gravar com a gente. Quero que você fale um pouquinho sobre a descoberta automática de serviço e a comunicação do back-end com o API Management. Pra gente começar a falar de API. Como que eu falo de Envoy? Como que eu falo de Kubernetes com essa parada? Como que eu gerencio uma caralhada de serviço no back-end e começo a fazer esse mapeamento dentro do API Management com controle de versão, etc. Dá um trailer pra galera, porque a gente vai ter um próximo episódio aqui com o Edgar que a gente vai falar de gerenciamento de APIs. Uhul! Aí eu vou tomar mais Goose Island. Cara, assim, o que acontece, Wellington, não, assim, o lance de API é um negócio muito interessante, assim. Até meu irmão uma vez falou uma coisa interessante. Aliás, muitos anos atrás, uns 15 anos atrás, meu irmão falou assim, rapaz, tu gosta desse negócio de integração, parece que tu gosta do negócio de gambiarra, né? Parece que tu gosta do negócio de... Gambiarra, cara. Tipo, de fazer um negócio, falar com outro negócio, não foi feito para falar com um negócio, tudo mais e tal. E realmente acho que eu gosto dessa linha, e aí acabou que eu caí muito na questão de API. E, cara, APIs, por incrível que pareça, virou o grande Lego do nosso mundo real. Então, assim, se você for falar, por exemplo, a gente estava falando anteriormente, antes de começar o podcast, ferramentas de entrega de comida, ferramentas de logística, ferramentas de e-commerce, todos esses caras estão orientados a APIs de uma certa maneira. A gente não teria metade da transformação digital que a gente tem hoje sem APIs. Não teria. E assim, a pandemia, se tem algo de benéfico que ela trouxe, foi que ela revelou muitos dos caras que utilizam APIs de uma forma efetiva, eles acabaram virando exponentes do mercado, e quem conseguiu investir a tempo conseguiu acompanhar essa jornada. E assim, então assim, é um negócio muito interessante.
E com as regulações como Open Banking, Open Insurance, Open Finance. Open Finance, Open Health e Open, como diria um amigo meu, Everything, Open Life, a gente falou. Open Life, O accent dele é muito sexy, É né? sexy. é muito sexy. é Open everything, you know. Ainda fala, you know, no final. Mas assim, cara, tudo que a gente fala de open, qualquer coisa, é derivado por APIs. E existem um monte de questões muito preocupantes que vão do ponto de vista de, cara, comunicação interna, que vai na questão do back-end do microserviço, que vai na questão de como a gente expõe isso via contratos e via os tipos de ataques que a gente tem. Por exemplo, eu não vou revelar a TV a cabo. É só um trailer, hein? Você não, Já não começou queima o agora. episódio. Não, mas hein? assim, só vou dar um spoiler mínimo. Você sabia que tem uma grande TV a cabo que nós devemos ser clientes, porque eu sou, talvez você seja, Provavelmente sejamos todos. que 8 milhões de clientes deles tiveram os seus dados vazados por uma, vamos dizer assim, Uma API mal feita? uma API mal feita? Mas aí, não contente com a provedora de telecom desse aí que vazou 8 milhões, falou assim, já que você vazou 8 milhões, eu vou vazar 23 milhões de clientes com dados vazados. Isso é 10% da população do Brasil, né? É, 10%. Com dados vazados. Então, assim... Então Esse aí eu não vou falar pra você falar o nome, não, porque ele não vai querer patrocinar Não mesmo. vou falar não, É, não vou falar não. Mas tá disponível, no canal digital tá lá disponível. Mas assim, uma das coisas interessantes assim, é a questão do... Cara, a gente... E aí é uma coisa interessante, que assim, a tecnologia... Cara, é muito engraçado, porque assim, eu volto 1000 anos atrás, eu lembro assim, cara, o que eu queria trabalhar? Pô, eu sou filho de um geólogo e uma policial civil. Falei, cara, o que eu tinha que fazer? Trabalhar com tecnologia. Mas assim, hoje em dia eu me sinto... Era pra você estar prendendo bicho. Geólogo. Era pra você estar. alguma coisa assim, tipo assim, cara, o que eu tinha que estar fazendo essa área assim? Você tá Mas- fazendo API, velho. mas assim, eu falei assim, cara, hoje em dia eu consigo falar assim, hoje eu consigo explicar para meus filhos assim, cara, tudo que você faz hoje, de uma maneira direta ou indireta, é através de APIs. E as APIs vêm de microserviços, por isso a gente está aqui nesse episódio. Então, assim, cara, tem muita coisa que as pessoas estão negligenciando e que eu acredito que, pô, no próximo episódio a gente vai conseguir falar muito sobre isso. E que você que está assistindo esse episódio, cara, assiste esse episódio que vai ser muito bala. Show de Só bola. tem que marcar que a gente vem e Vai tá estar tudo aqui no certo. feed em breve, então você que tá acompanhando aqui esse episódio de Se inscreve microserviços. no canal, né? Se inscreve no canal, não perca. Mr. Edgar vai estar aqui para mais esse episódio e muitos outros, cara. Você é um monstro. Ufa, tamo cara. junto. É isso, meus amigos. Acho que a gente passou pelos principais pontos aqui de microserviços. Poderia ficar horas falando sobre isso, porque não falamos de 12 factors, por 12 exemplo. factors, Não cara. falamos de Ixi. Cloud Native Application. Cara, Eu acho tem que- eu acho que a muita gente coisa. podia fazer mais um, El. Pode Podia ser, né? fazer mais um, e aí, assim, esse aqui como introdução, né? Então a gente poderia trazer um próximo episódio falando de padrões que você coloca para fazer o design dos seus microserviços. Boa, boa. Vamos fazer um segundo capítulo de microservices pro futuro. Show de bola. Cara, obrigado, vai. Você é um monstro, hein, Edgar? Que é isso, Cara, bicho. você é Vocês, um- obrigado pelo cara. convite. E ó, já fazendo esse espaço aqui, cara, fenomenal, cara. Vocês de parabéns. Obrigado Obrigado. pelo convite, pela oportunidade. Tamo junto sempre aí, com certeza. Eu que agradeço aqui, cara. Dá um alô aí lá da Fortune Crunch. Dá um... como que a galera encontra vocês lá? Cara, fortunecrunch.com, simples assim. A gente tem lá uma extensão do VS Code que ajuda você a proteger suas APIs, começa a dar um score de como está seu contrato Swagger. E a Fortune Crunch tem todo esse intuito de ajudar a proteger as APIs. Cara, você não tem ideia das discrepâncias de vazamento de segurança que existem em você expor as APIs, digamos assim, eu vou gerar aqui, esmo. eu vou pegar aqui meu Spring Boot Eu vou importar aqui no API Management e e vou tudo certo. jogar na É, nuvem. Cara, não tira nem o Atuator do Health lá. existem muitas questões que eu temo que regulações importantes como, de novo, Open Banking, Open Insurance, Open Health, Open qualquer coisa, batam nessas coisas, né? Então, assim,
Então é um ponto que eu tenho trabalhado bastante. Assim, quando eu vim trabalhar na Fortune Crunch, eu falei, cara, que indústria é essa? O que esses caras estão fazendo? E realmente era uma indústria totalmente nova. Então, acho que, de repente, quando a gente puder trazer isso à tona, vai ser um negócio bacana, porque é um assunto que as pessoas não se atentaram ainda, mas ele é de fundamental importância para como que eu exponho meus, de novo, microserviços digamos, da minha infraestrutura, como APIs, como que eu exponho isso para o mundo. Então, acho que o negócio vai ser bem, bem bacana. Show de bola. Vamos poder falar bem mais sobre isso no episódio de APIs. Show de bola, se me Maravilha. chamar. Valdirzão, mais uma aqui. Obrigado Nossa, pelo cara, convite. eu que agradeço. Pelo convite. Bom, para você que está aí ouvindo a gente, né, e se animou com o assunto de microserviços e até com os desafios de tecnologia nesse sentido e querem entrar nisso, peoplecare@vmbears.io. Ficou a fim de codar um microserviço? Quer saber como é? Cadê o VMbears aqui? Quero ver. Tem o PPT aí. Mas tem já passava aqui o VMbears aqui, ó. alguns Eu sou fã signos. desses Aí, ó, caras. aí, ó. Aê! Passou rápido, bicho. Pô. Ó, galera, peoplecare@vmbears.io. Manda lá o currículo pra gente. A gente tá contratando. Nós temos um programa de ensino muito interessante. Poxa, pra gente que tá na segunda carreira, pra galera que tá entrando na carreira, pra quem já é experiente e quer mudar, né? Tipo, tá lá com o monolito, vem trocar uma ideia com a gente e aí a gente tem muita estratégia de modernização de aplicações, que eu acho que quando a gente falar nessa segunda fase do microserviço, a gente vai entrar mais nas estratégias Isso, de na modernização. estratégia de modernização. Show de bola. Show de bola, obrigado, Valdir. Edgar, agradecer a tua presença aqui, cara. Muito Puxa. obrigado. Obrigado, meu. Não sem antes, você não vai sair daqui antes de levar a sua camiseta do PPT no Compila. Eu espero Pessoal, que sirva, porque GG. a do Valdir, velho, a gente tem que comprar Não, tamanho GG. Não, dele Titã. é customizado. Tem que comprar tamanho Titã, né, velho? Pessoal, eu vou falar pra vocês, olha. Eu trabalho há muitos anos, já fui pré-vendas de várias empresas e eu falo pra vocês, tá? Se vocês ouvirem uma apresentação muito legal, PPT não compila, entendeu? Pede o código, pede o GitHub, isso é interessante. PPT não, né? Pede o GitHub. GitHub. É isso aí. Porque PPT não o quê? Não compila. Não compila. É isso aí, galera. Depois dessa, a gente finaliza aqui. Muito obrigado pela audiência de vocês. Segue a gente nas redes sociais. @PPT no Compila. Instagram, Twitter. Tem até TikTok agora. TikTok? Segue a gente Caraca, lá. minha filha vai seguir. Pode seguir lá. Ela vai estar vendo dancinha lá, de repente, pum, aparece um cara falando de API no meio do Putz, TikTok. ela vai curtir, Vai ser legal. Então, YouTube, segue a gente lá no YouTube. Obrigado pela audiência de todo mundo. Comenta aqui que no próximo episódio a gente vai distribuir as camisetas. Obrigado, galera. Muito obrigado novamente pelo apoio de todo mundo. Um abraço. Valeu. Até mais. Valeu. Obrigado.